Tributação é um assunto que no Brasil já era largamente discutido em época de economia com atividade positiva. Agora, com a crise, o assunto ganha nova importância e ele é um dos pontos-chave para que o Brasil supere de maneira construtiva este momento. Nós vamos conversar agora com o Dr. Elcio Ronda, que é vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também com o Dr. Coriolano Camargo, que é conselheiro seccional da OAB São Paulo e também conselheiro do Departamento Jurídico DEJUR da Fiesp. Senhores, o assunto está em voga agora e, doutor Elcio, a visão macro que o senhor tem como representante da Fiesp, também, não só no Conjur, mas ainda no Departamento Jurídico, do qual o senhor é diretor titular, qual é? Olha, obrigado aqui pelo prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o assunto é de suma importância, né? Principalmente em um momento de crise, como nós estamos vivendo atualmente. Um dos alicerces é a segurança jurídica. E um dos pontos da segurança jurídica é a parte tributária. O Brasil, infelizmente, tem uma carga tributária altíssima, uma complexidade em termos de legislação, que eu acho que nós somos os campeões mundiais nesse quesito. Eu até ontem estive conversando com uma pessoa da União Europeia. Ele falou, olha, não mudem o sistema tributário brasileiro, porque para nós é um paradigma. Eu falei, como é um paradigma? É para a gente não fazer isso que vocês fazem. Uau. Então, é esse o conceito que nós temos. Então, infelizmente, eu acho que o momento é de uma profunda reflexão. A crise leva a esse momento de reflexão, porque esse sistema, especialmente na crise, leva à inibição de novos investimentos. Então, sejam investimentos que já existem no Brasil, que não são realizados por falta da segurança jurídica, por alta da carga, por causa da complexidade da legislação, e novos investimentos que poderiam ser realizados no Brasil, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo pela falta de competitividade que nossos produtos atingem frente a esta complexa legislação que nós temos. Então, eu acho que hoje, principalmente na crise, é um ponto importante de reflexão, de estarmos em interação com as autoridades constituídas, legislativo e executivo, e unindo principalmente as entidades, como a Fiesp, como a OAB, que são importantes vozes da sociedade e que nós temos que trabalhar em conjunto para propor e estabilizar um pouco o sistema. Eu acho que esse é um grande momento. O tema é absolutamente propício. Agora, doutor Coriolano, nós observamos um papel importantíssimo do advogado nessa questão. Ele, em momentos de crise, a figura do advogado torna-se a figura de um grande conselheiro. O senhor está atuando nas duas casas, OAB São Paulo e Fiesp. Como pode essa parceria agora, em termos de discutir tributação no Brasil, dar frutos? O advogado ele passa a ser o grande interlocutor da norma, aclarando cada vez mais a sua interpretação. Muitas vezes a empresa ela vai deixar de sofrer um auto de infração, ela vai deixar de sofrer uma penalidade em função de um aconselhamento adequado do advogado. É preciso que as empresas, sim, façam os seus cortes de gastos, economias, mas o aconselhamento jurídico ele se torna uma peça fundamental nesse momento de crise. É bom lembrar também que a burocracia no Brasil ela é gritante, ela dificulta o trabalho do empresário e contribui para a corrupção. Muitos dos escândalos que nós vimos nos últimos anos está ligado principalmente a essa superburocratização de expedientes que muitas vezes poderiam ser simples e muitas vezes são transferidos por uma gama muito grande de pessoas. O Dr. Ronda estava nos contando mais cedo quanto o governo investe milhões em regras de compliance para justamente tentar desburocratizar, mas muitas vezes esses investimentos não estão sendo feitos nas medidas e nos locais necessários. É necessário um repensar estratégico do sistema tributário nacional. Doutor Elcio, tributariamente, a legislação está sendo discutida em ebulição ao tema de PIS/COFINS no Congresso. Como está hoje? Qual caminho o senhor apontaria para que nessa área específica as coisas possam melhorar? Esse é um bom ponto, né? Um dos pontos que o ministro Levi tem colocado, né, como um fortalecimento do sistema é o ajuste da legislação do PIS e COFINS, que hoje é a legislação das mais complexas.
estava até ontem num evento na Receita Federal, lá em Brasília, e nós estamos comentando sobre a complexidade. No site da Receita Federal tem um compêndio que são toda a legislação do PIS e COFINS que existe até hoje, e, pasme, eu mandei imprimir, deram 2.000 folhas. 2.000 páginas de legislação em relação ao PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS é um tributo que realmente tem que ser revisto. Então, essa iniciativa que o governo, através do Executivo, através da Receita Federal, tem para simplificar o PIS e COFINS, é muito saudável. Nós precisamos unir, porque o PIS e o COFINS são duas leis, duas legislações, duas normações de dois tributos com a mesma base idêntica. Então, mas é tudo duplicado. Então, ele tem que reunir, tem que condensar, tem que horizontalizar um pouco melhor, dar uniformidade. Isso é saudável. Isso é saudável, desde que a norma não implique no aumento da carga tributária, isso no sentido, em proporção do PIB. Obviamente, quando você tem uma alteração do sistema, alguns vão pagar um pouco mais e outros tendem a pagar um pouco menos. Mas no corpo, no geral, em relação ao PIB, a carga tributária não pode ficar mais alta do que é hoje, porque esse é o ponto também que vem espantando os novos investimentos. Então, eu acho que a preocupação do PIS e COFINS é prudente, o governo não encaminhou ainda o projeto, há uma discussão, mas creio que em breve, ainda esse ano, nós vamos ter ou uma medida provisória, um projeto de lei encaminhando uma nova sistemática de legislação em relação ao PIS e a COFINS. Doutor Coriolano, nós sabemos que em direito, um objetivo que se tem é o de controle da sanha arrecadatória de governos, né? Há diversos dispositivos legais, na verdade até constitucionais, que tentam frear a injustiça em cobrança de tributos. No Brasil, este espírito do direito, o senhor enxerga ele presente em algum ponto da legislação? O senhor enxerga ele obedecido? Há razoabilidade na cobrança de tributos no Brasil? Não. Infelizmente, ainda sentimos que a sanha tributária ela acaba sendo uma formadora, um fundo formador para cobrir os buracos ocasionados pelos déficits dos respectivos governos. Nós não sentimos uma melhoria em segurança pública, nós não sentimos melhoria em educação, nós não sentimos melhoria em infraestrutura, né? O brasileiro hoje está extremamente descontente, né, com os investimentos que são realizados no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ele tem servido como um tribunal reparador das grandes questões tributárias. Um ponto que eu acho que merece uma análise atenta nesse momento do Supremo Tribunal Federal é a guerra fiscal, os temas ligados à guerra fiscal, que gera uma grande incerteza jurídica. Nós temos que colocar, o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, tem a possibilidade de colocar fim à guerra fiscal, seguindo um voto do ministro Barroso, que modulou, de certa forma, os efeitos da guerra fiscal. A partir do momento da decretação da inconstitucionalidade dos benefícios, se vigora o princípio da boa-fé, né, que vai muito de encontro com o que você falou, né? O julgamento principiológico ligado ao direito tributário. A boa-fé é o seguinte, é de se esquecer o passado, se anistiar, de certa forma, o contribuinte de toda aquela carga tributária do passado, para que ele possa ter uma vida nova dali para frente. Com essa vida nova vai gerar maiores investimentos nos estados, uma diminuição do número de execuções fiscais, um desafogamento do próprio judiciário, que centenas e milhares de ações ligadas à guerra fiscal, execuções fiscais, vão ter o seu curso extinto em função de uma eventual súmula ou de recursos repetitivos envolvendo o tema da guerra fiscal. Não sei qual que é a opinião do Dr. Ronda a respeito desse tema. Pois não, vamos ouvi-lo então, doutor. Não, eu concordo. Eu acho que um outro grande tema que nós precisamos ter uma solução é em relação à guerra fiscal, que é em relação a os incentivos fiscais concedidos por outros estados. Então, nós temos duas vertentes, uma que é essa que o Dr. Coriolano coloca, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, e a outra é tentarmos acertar a legislação para darmos essa segurança, tanto em relação ao passado quanto em relação ao futuro, para não termos mais a guerra fiscal.
Quase conseguimos essa nova legislação no passado, e um dos esforços do ministro Levi é tentar acertar a composição para este ano, para que o Supremo Tribunal não possa ser o grande árbitro dessa questão. Porque se não houver a modulação, ou seja, se a inconstitucionalidade for declarada desde o início da norma, isto obrigaria as empresas a terem que ressarcir o ICMS que foi dado como incentivo naqueles estados, e isso iria simplesmente quebrar o Brasil. Isso é impagável. Então, isso não é uma solução. Então, a solução seria realmente termos uma linha de corte. O ideal seria via o legislativo, para que pudéssemos ter uma nova legislação, acertando o passado e acertando a parte do futuro, para que a gente não crie um novo contingente. Isso é segurança jurídica. Porque você imagine uma empresa que fez um investimento há 10 anos atrás, seguindo uma lei estadual, aprovada, publicada no Diário Oficial, e você pode estar sujeito a uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, o Supremo não modular os efeitos da decisão, e esta empresa que fez o investimento quebrou. Ela simplesmente não tem como devolver. Então, isso que gera absolutamente uma insegurança jurídica, até porque é um recurso que não ficou no caixa da empresa, né? É um recurso, o ICMS sobre faturamento, fica diluído, ele ganha mercado, ganha competitividade e não tem retorno. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a questão da guerra fiscal é fundamental que a gente consiga avançar nesta reforma do ICMS para que a gente possa dar essa tranquilidade, principalmente para trazermos esse investimento novo. Senhores, muito obrigado. Espero Obrigado, tê-los aqui novamente para que a gente continue a discutir assunto tão importante para a vida do brasileiro.